Fala aí, beleza? Inspirados pelos dilemas que enfrentamos em nossa vida cotidiana, Ursos Sem Curso está centrado em 3 ursos e como eles tentam desajeitadamente se encaixar na sociedade humana. De acordo com o criador do desenho, os ursos são muito humanos. Eles enfrentam nossos dilemas diários, como lidar com encontros online e a obsessão em obter o maior número possível de curtidas nas mídias sociais. Pardo, Panda e Polar são uma família de 3 ursos, todos com suas próprias personalidades. Pardo é o mais velho e líder dos 3 e é visto como tal. Ele tenta o seu melhor para fazer o que é certo para o benefício dele e de sua família, mas às vezes ele pode se deixar levar. Crescendo sem tutores, assim como seus irmãos, ele cresceu tentando ser um modelo de irmão mais velho, embora seu comportamento irresponsável e infantil muitas vezes o impedisse de fazer um bom trabalho nisso. Quando o filhote Pardo ficou preso no topo de uma árvore, que ao ser salvo por um bombeiro teve que agarrar num material alumínio preso em seu braço, Pardo logo se apegou àquele material que anos depois achou um material parecido protegendo o burrito gigante, que por esse motivo se apegou ao próprio. Ele então foi adotado por uma rede de TV para estrear uma série canadense. Com isso ele começa a considerar os atores como sua verdadeira família, mas infelizmente isso é unilateral. Logo depois um menino é contratado e acaba roubando a atenção de todos, deixando Pardo de canto. Percebendo que aquela não era sua família, decide ir embora e encontrar uma verdadeira família e um novo lar. Panda é o mais inseguro dos irmãos. Ele é um urso muito surtado e não aguenta ficar um minuto longe de seu celular, sendo fissurado por tecnologia. Ele é um pouco tímido, delicado e inteligente. Além disso, ele é meio ingênuo, já que é facilmente manipulado por algumas pessoas. Ele não gosta de violência e adrenalina, preferindo uma vida pacífica. Panda era originário de Xangai, China, e foi criado em cativeiro, uma vida até tranquila diferente de seus irmãos. Um dia Panda resolve olhar pela janela de vidro onde acaba vendo uma televisão a qual passava uma novela. Ele ficou tão animado com o que viu que decidiu fugir para descobrir mais sobre o mundo fora do cativeiro. Polar é despreocupado e não fala muito, ele prefere fazer as coisas por impulso com um plano ou não. Refere-se a si mesmo na terceira pessoa. Quando se assusta não fica totalmente surtado e é bastante calmo, mesmo em situações de perigo. Ele tende a fazer a maior parte das tarefas da caverna e não se importa em fazê-lo. Sua história é a mais triste de seus outros 2 irmãos. Urso Polar nasceu na Sibéria e aparentemente seus pais foram mortos por caçadores quando ele era um filhote. Um dia, ao fugir de caçadores, Polar encontra uma tenda e acaba entrando. Yuri o encontra e tenta capturá-lo, porém o homem acaba se machucando, e ao invés de fugir, Polar resolve ajudá-lo. Yuri deixa o urso ficar, mas em troca teria que ajudar nas tarefas. Ele ensina Polar a fazer chá, usar machado, cortar lenha, cozinhar, tricotar, literatura russa e entre outras coisas. Com o tempo os 2 se tornam amigos. Um dia Polar acaba abrindo um baú que Yuri tinha pedido para não mexer. No baú havia uma foto de sua família onde sua filha segurava um cavalo de madeira. Polar decide fazer um cavalo igual ao da foto para presenteá-lo. Durante um jogo de cartas, Polar entrega o cavalo de madeira para Yuri e revela que abriu o baú e encontrou a foto. Furioso, Yuri grita com Polar, fazendo-o se assustar e correr para fora da tenda. No entanto, ele acaba caindo em uma das armadilhas dos caçadores. Logo em seguida, Yuri chega e o solta antes de ser capturado. Os 2 fogem em um veículo. No entanto, ele quebra no caminho, forçando-os a fugir a pé até próximo oceano, onde é cercado pelos caçadores. Yuri corta um pedaço de gelo empurrando Polar para longe com seu machado, assim o salvando. Depois disso, Polar chega em Londres, onde acaba se envolvendo com 3 jovens rebeldes. Ele quase comete um crime, mas tem um flashback de Yuri e se lembra que havia prometido que seria um bom urso. E então finalmente o destino desses 3 ursos acaba se cruzando. Eles se conhecem em uma ferrovia. Panda e Pardo estavam prestes a ser atropelados por um trem, mas Polar veio salvá-los. E desde então os 3 se deram tão bem que começaram a se considerar irmãos, mesmo sendo de espécies diferentes. No entanto, mesmo se considerando uma família, ainda sentiam que faltava alguma coisa, pois acreditavam que para se encaixar na sociedade precisavam ter uma família humana. Por conta disso, eles entram numa caixa e ficam numa estrada esperando alguém para adotá-los, mas um homem acaba roubando a caixa deles. Desapontados, eles caminham no deserto até encontrarem uma fábrica de caixas de papelões. Lá dentro eles constroem suas próprias casas e até brigam, mas fazem as pazes após perceberem que precisam um do outro. No entanto, eles são acidentalmente embalados e enviados para a Baía de São Francisco, na Califórnia. Desesperados, os irmãos tentam várias formas para serem adotados, como trabalhar num circo, serem comprados por $1 milhão em um leilão por um milionário para servirem de brinquedos para seu gorila e se disfarçarem de cachorros num pet shopping. Mais tarde os 3 são finalmente adotados, mas cada um por uma pessoa diferente. Pardo, Panda e Polar percebem enfim que não precisavam de uma família de humanos, já que eram uma família.
Os três se reúnem e fazem uma casa com os restos de objetos que as pessoas jogavam fora e ali tentam aprender a sobreviver, e desde então vivem inúmeras aventuras, como ganhar uma boa quantia de dinheiro 2 vezes mais gastarem o dinheiro com coisas banais, e trabalharem numa locadora. Depois eles acabam perdidos no mar sem comida na tentativa de chegar até o Japão. Eventualmente, uma grande onda bate neles e os leva para a costa de uma ilha, onde encontram 2 náufragos. Eles se apresentam como Dave e Carla. Os ursos descobrem que os dois estão tentando escapar há algum tempo, mas sem sucesso. Depois de algum tempo com eles, Panda Pardo e Polar descobrem que Dave, induzido pelo amor, tenta manter Carla sozinha na ilha sem nenhum resgate, acreditando que dessa forma ela se apaixonaria por ele. Os ursos contam para a moça os planos de Dave. Eles encontram um bote salva-vidas e fogem da ilha. Mais tarde um barco encontra o bote e resgata Carla, mas os 3 ursos continuam no bote no meio do mar até chegarem ao Japão. As aventuras dos irmãos logo aumentaram com o passar do tempo. Eles ajudaram uma chefe de ramen a manter seu restaurante aberto, embarcaram em um voo que quase desceu à loucura, viajaram para o México e ajudaram um menino a se tornar lutador de luta livre, tornaram-se ninjas, jornaleiros, jogadores de basquete, cantores de apoio e etc. Em uma noite a caixa mágica é infundida com energia de poeira estelar, que os faz passar por outros mundos. Polar começaria a viver uma vida secreta onde sai para inúmeras missões, e é em uma dessas missões que ele conhece Yana. Desde então eles se tornam grandes parceiros. Na idade adulta, os ursos ficaram sem teto e sem dinheiro. Embora tivessem feito muitas tentativas para encontrar a casa perfeita para si depois de se estabelecerem em São Francisco, nenhuma delas parecia ter sucesso. Eles acabam comprando um apanhador de sonhos caseiro em uma barraca na rua e o usam para tentar sonhar com sua casa perfeita. Porém um guaxininho roubou e ao correr atrás dele para recuperar o objeto, eles são levados a uma caverna que acaba se tornando seu lar. Tempos depois eles conhecem Chloe, que desejava estudar os ursos para fazer um trabalho para a faculdade. Chloe é tão inteligente que com tão pouca idade já está na faculdade. No entanto, a garotinha não consegue fazer amigos. Os ursos tentam ajudá-la a fazer amizade com os adolescentes, e com isso se tornam grandes amigos. Porém os pais de Chloe não aprovavam essa amizade, mas felizmente ela consegue mostrar que eles são bons e ótimos amigos, fazendo enfim seus pais mudarem sua opinião e aprovar a amizade deles. Mais tarde eles conhecem um pé grande chamado Charlie que havia entrado em sua casa após fugir de caçadores. O pé grande acaba gostando de ficar na caverna deles, experimentar suas coisas, assistir sua TV e pegar coisas emprestadas sem pedir, deixando os ursos muitas vezes irritados. Em 1913 no México, Charlie quase foi dessa para melhor. Charlie buscava fazer um amigo pois se sentia só. Ao encontrar um homem desmaiado no deserto, decide ajudá-lo. No entanto, ele era ladrão e caçador de pé grandes. O homem e seu grupo tentam matar Charlie, mas com sucesso ele consegue escapar. Anos depois, uma criança chamada Tabes é salva por Charlie, que ao contar para sua mãe do acontecimento ela não acredita. Tabes ficou tão obcecada para provar que o que viu era verdade que dedicou sua vida para encontrá-lo, tornando-se então uma exploradora. Depois de finalmente encontrá-lo, Tabes desiste de provar que estava certa, pois sabia que causaria inúmeros problemas a Charlie. Assim como Chloe e Charlie, os ursos também tinham grande dificuldade de se encaixar na sociedade. Eles tentaram o melhor para serem aceitos, cada um com seu jeito. Pardo tinha vontade de voltar a ser famoso como antes. Ele faz amizade com Non-Non, um koala super famoso que aparentava ser fofo, mas não era. Panda quer muito ser popular e sair com as meninas, mas sua timidez e insegurança acaba o atrapalhando na maioria das vezes. Já Polar é mais discreto, ele não se importa em socializar, preferindo suas invenções e vivendo sua vida secreta junto com Yana. Um dia depois de salvar Yana de um sequestro, ela derruba no chão um colar no qual tinha uma foto de sua família, revelando para Polar que Yana é a filha de Yuri. No entanto, ela parte antes de perceber que o colar havia caído e antes que Polar pudesse contar a ela. A busca de serem aceitos continua, mas os 3 irmãos acabam sempre estragando tudo, como destruir a ceia de Natal da família da Chloe, se vestirem conforme a moda que resulta numa namorada louca para a Panda, fazem café para conseguir amigos. No entanto, Polar fica sobrecarregado pois era o único que sabia fazer, viram um tipo de transporte para os humanos. Polar se acidenta e se transforma num rebelde. E acidentalmente causam o caos em toda a área da Baía de São Francisco, provocando reclamações de uma multidão de seus residentes. Se dedicando em removê-los da sociedade, o agente Truta busca incessantemente separar os irmãos. Com a ajuda de Charlie, os ursos conseguem escapar da Baía de São Francisco e chegar ao Canadá para buscar refúgio. No entanto, eles são parados e capturados por Truta, que os prende em uma prisão de ursos. Panda Pardo e Polar se deparam com vários outros ursos que viviam ali há um bom tempo e por conta disso desaprenderam a falar.
Pardo encoraja seus irmãos e os outros ursos a escapar. Enquanto isso, um incêndio toma conta da prisão. No entanto, os ursos fazem uma torre de ursos, conseguindo chegar até um helicóptero que os resgatam. O agente Truta é preso e finalmente os irmãos são aceitos pela sociedade. E todos aqueles ursos que foram resgatados da prisão também passam a viver na cidade junto com os humanos, com igualdade e se respeitando. Ursos Sem Curso nos ensina sobre o amor e a aceitação, explorando temas de aceitação, separação familiar e discriminação racial, que infelizmente está presente em nossa sociedade. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe um like, um comentário e sua inscrição para ajudar o canal a crescer. Valeu e até o próximo vídeo.